Pensa aí sobre o seu milagre. O que você sabe sobre ele? Primeira coisa que a gente sabe sobre o nosso milagre é que é bom. Me recuso a acreditar nesse Deus que vai olhar o desejo do coração do seu servo e não vai querer atender. Trazendo à existência as coisas que não existem. E pensando sobre esse tema, o que você pensa? Sincero, igreja. O que traz aí a sua memória? Nessa reflexão de final de ano que nós temos, essa reflexão que nós nos alegramos porque Deus tem nos abençoado, nós somos do Senhor, Ele é o nosso amado, nós somos a igreja que o Senhor morreu como nós cantamos, nós somos a igreja que estamos aprendido a viver com Deus, a renunciar, nós somos uma igreja que o Senhor tem falado ao nosso coração e eu louvo muito ao Senhor por isso, porque quando a gente chega nessa casa de oração, igreja, nós não somos impulsionados a adorar ao Senhor pelas coisas externas, mas somos impulsionados a adorar ao Senhor pela presença dEle. Essa presença, sabe, que nos leva à adoração. E eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor poderia não estar aqui, mas Ele escolheu estar. Ele escolheu se fazer presente. Ele escolheu, sabe, nos agraciar com a sua palavra, com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor. E quando eu olho para tudo isso, eu falo, Senhor, nós somos uma igreja privilegiada. E quando eu falo que nós somos uma igreja privilegiada, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos uma igreja privilegiada, porque estamos experimentando a bondade do Senhor. Nós estamos experimentando, igreja, a graça do Senhor. Nós estamos experimentando o amor do Senhor, e isso é maravilhoso. Quando nós podemos chegar nessa casa de adoração, levantar as nossas mãos e declarar que Ele é o nosso Senhor, nossa, isso é um privilégio. Na existência as coisas que não existem, eu lembro de bênçãos, eu lembro de milagres, que por algum motivo nesse ano de 2025 eu não vivenciei. Como eu disse, eu vivenciei muitas coisas e eu sei que também você vivenciou muitas coisas com Deus. Por isso que nós declaramos que Deus é bom. Mas já pararam para pensar que em alguns momentos da nossa vida existem alguns milagres que estão lá dentro do nosso coração? E a gente sempre se questiona dentro do nosso ser ou até mesmo dentro das nossas orações. Senhor, por que eu ainda não estou vivendo? Senhor, por que eu ainda não estou vivenciando? E toda virada de ano nós temos uma promessa e a gente começa o ano, sabe, cheio daquele vigor, cheio daquela graça. Esse ano vai ser o ano da promessa. Esse ano vai ser o ano que Deus vai fazer. Esse é o ano que o Senhor vai mover. E aí passa janeiro, passa fevereiro, e a gente vivencia milagres, a gente vivencia promessas, a gente vivencia bênçãos, porque o nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia, o nosso Deus, Ele é Deus de bondade. Então não vai ter um dia que a gente não vai vivenciar milagres. Igreja, não tem um dia sequer que a gente não vivencie milagres de Deus. O pão da nossa mesa, a água que a gente tem para beber, milagre. Sabe, o respirar, milagre. Você terá a oportunidade de ver os seus filhos crescerem, milagre. Você terá a oportunidade, sabe, de alguma maneira ver as suas necessidades sendo preenchidas, aquele abraço, aquela palavra, aquela mão amiga, milagre. Então todos os dias nós vivemos milagres. Mas é bem verdade que também existe algo dentro do nosso coração, aquele desejo especial, aquele milagre especial, aquela coisa que está dentro de você e que você ora e que você guarda ansiosamente mês após mês, dia após dia. Pode ser um milagre na sua casa, pode ser uma bênção sobre a sua vida financeira, mas é bem verdade que a gente sempre tem algo dentro do nosso coração. E a gente fica ansiosamente esperando quando vai acontecer. Senhor, quando o Senhor vai me dar o pontapé para iniciar? Quando o Senhor vai me dar o pontapé, quando eu vou começar a ver algo diferente? E aí, pensando sobre isso, igreja, eu entendo que existem dois tipos de milagres. A Bíblia vai declarar, que eu também já citei sobre isso aqui, o pastor tem nos ensinado, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tem milagres que o Senhor já liberou, como a promessa que você recebeu, como a promessa que eu recebi. Tem milagres que já existem nas regiões celestiais e que depende de nós alcançá-las. Mas também existem milagres e bênçãos que não dependem de nós. A Bíblia vai declarar no livro de 2 Reis 24, que diz assim, declara que o rei Ezequias, ele estava terrivelmente enfermo. E o profeta vai até Ezequias e fala, olha, você vai morrer. Então, por mais que Ezequias orasse, se Deus dissesse não tinha o que Ezequias podia fazer. Mas mesmo assim, Ezequias ele vira e ele começa a orar ao Senhor. E Deus ele fala com o profeta, volta lá e diz para o rei que eu vou acrescentar mais 10 anos na sua vida. Então eu quero que você pense sobre isso. Existem 2 tipos de milagres. Aqueles que são para mim, para você, que nós temos que trabalhar para trazer à existência, e existem milagres que só o Senhor ele pode fazer. Existem milagres que a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai pedir, e a resposta vai depender do que o nosso Deus deseja, sim ou não, como foi a do rei. Porém, voltando aqui para o texto, eu queria que mais uma vez, a gente começasse a pensar e trazer à existência talvez aquele milagre que não depende do Senhor, mas que depende de nós. Depende da igreja, de mim, de você, trazer existência. E aí a gente vai ler juntos no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, verso de número 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17, porque eu creio que o ano de 2026, igreja, vai ser um ano, não estou falando aqui palavras jogadas ao vento, mas eu acredito que o Senhor vai nos ensinar a trazer à existência as bênçãos que nós estamos clamando ao Senhor. Eu creio que o ano vai ser um ano que Deus vai começar a falar ao teu coração, como diz a canção, volte a sonhar, volte a clamar, volte a trabalhar por isso. Tá bom? Olha só, Romanos 4, e eu falei, nossa, Senhor, como que nós podemos deixar tantas coisas passar desapercebidos? A Tua palavra, Senhor, ela é muito fiel, ela é muito verdadeira, e ela nos ensina como conquistar, como nós trazemos à existência aquele milagre que ainda não está existindo no plano físico, mas ele já foi liberado pelo Senhor nas regiões celestiais. E eu creio que em nome de 2026 eles vão chegar às nossas mãos, em nome de Jesus. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Em outras traduções vai dizer assim, ele chama à existência as coisas que não existem. E aí eu repito, portanto, juntando parte dos 2 versículos, portanto, é pela fé que a igreja chama à existência as coisas que não existem. Você pode dar um glória a Deus? Repita comigo, portanto, é pela fé que eu vou chamar à existência as coisas que não existem. Portanto, é pela fé que eu vou chamar à existência o meu milagre que ainda não chegou.
É pela fé que nós vamos chamar à existência esse milagre, que não chegou talvez na sua mão, não chegou nas nossas mãos, mas que ele já existe. Você pode crer nisso? É pela fé que nós vamos trazer à existência, igreja, o nosso milagre. É pela fé que nós vamos trazer a existência para o nosso plano físico. É pela fé que os nossos olhos verão, no ano de 2026, as bênçãos que o Senhor Jesus, Ele já liberou para a nossa vida, em nome de Jesus. E o que nós sabemos? Pensa aí sobre o seu milagre, o que você sabe sobre ele? Eu acho que a primeira coisa que a gente sabe é que ele é bom. Não é verdade? Primeira coisa que a gente sabe sobre o nosso milagre, sobre as bênçãos que nós precisamos, igreja, é que é bom. E porque é bom, nosso coração deseja. E eu sempre falo, eu me recuso a acreditar nesse Deus que vai olhar o desejo do coração do seu servo e não vai querer atender. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o nosso Deus que está nos céus. O nosso milagre, ele é bom. E eu sei que esse nosso milagre que o nosso coração deseja não aconteceu não porque Deus não quer fazer. Não é porque Deus não quer realizar, não é porque Deus falou, olha, talvez não seja o tempo. Quem sabe? Então, quantas vezes eu já me peguei muito fazendo isso. E eu falei, Senhor, eu preciso falar sobre isso. Porque existiam milagres que eu desejava que não acontecia. E covardemente, sabe o que eu dizia? Não é o tempo. É claro que eu não estou ignorando a Bíblia Sagrada quando declara que tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu não estou ignorando isso. Mas tinha milagres e bênçãos que eu desejava que não acontecia, não foi por causa do tempo. Foi simplesmente porque eu não me colocava na posição que precisava me colocar para receber. E como covardemente, o que eu falava? Eu culpava o Senhor. Não é o tempo de Deus. E eu acho que Deus olhava dos céus e falava, filha, eu não tenho nada a ver com isso. E hoje eu penso diferente. Eu ainda não estou vivendo tudo que o meu coração deseja. Mas sabe o que eu falo para mim? Eu não estou vivendo porque eu não tenho a fé o suficiente para viver. Eu não estou vivenciando porque eu não estou me colocando como Deus deseja que eu me coloque. Vamos pensar aqui sobre uma passagem que o pastor ele sempre traz ao nosso coração. A terra era sem forma e vazia. Existia alguma coisa? Não existia nada. Então, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai olhar e falar, não é bom que essa terra fique só. Não é bom que o homem fique só. Não é bom que essa terra que eu criei continue assim, sem forma e vazia. Então, a primeira coisa que Deus desejou é pegar aquilo que era sem forma e vazia e declarar, haja. Ele trouxe à existência algo que não havia, aparentemente. Não havia luz, não havia animais, não havia o homem, não havia nada. A terra, vou repetir, estava sem forma e vazia. Então Deus trouxe à existência. Ela não tinha nada no plano físico, mas no plano celestial existia. Então eu olho para a minha necessidade, para a minha bênção, eu declaro, ela não existe no plano físico. Mas no reino dos céus, ela existe. Então o que eu preciso dizer? Eu preciso começar a trazer a existência. Eu preciso começar a olhar a minha bênção e não ver como algo impossível. Mas eu preciso começar a olhar e ver as possibilidades de como eu posso fazer em Deus para que esse haja aconteça na minha vida, para que esse haja aconteça sobre o desejo do meu coração. Que haja um milagre dentro de mim. Que haja a presença de Deus para fazer o que eu necessito tornar-se realidade.
Que haja isso dentro de mim e dentro de você. E a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver Deus sempre trazendo à existência aquilo que não existia. Paulo não existia, existia um Saulo perdido. E Deus trouxe à existência Paulo. Existia um Jacó, que Deus trouxe à existência Israel. Existia, sabe, tantas coisas. A gente vai olhar assim, e não existia Eva, e Deus faz com que Eva exista. E Deus, Ele é Criador. E eu creio que Ele derramou, igreja, essa essência, esse poder para a sua igreja. Para começar a olhar assim a minha necessidade de declarar: não é bom que eu viva sem esse milagre. Não é bom que eu viva essa bênção. Então eu vou em Deus começar a trazer a existência. Eu vou começar a trabalhar dentro de mim para que isso aconteça. Porque eu não quero fazer parte daqueles que murmuram. Eu não quero fazer parte daqueles que ficam: Senhor, está demorando, Senhor. Ai meu Deus, se o que o Senhor, abra esse mar, Senhor. Eu quero ser da parte daqueles que se levantam e falam: se Deus não quiser fazer, mas a minha parte eu vou fazer. Eu sempre costumo dizer, parece loucura o que eu vou falar aqui, mas eu sempre costumo impulsionar as minhas atitudes quando eu olho para o ímpio. É loucura, não é? Eu já comentei isso aqui com alguém. Vocês já assistiram esses podcasts, né? O Luiz, ele tem essa experiência, né? O Luiz conversa com bastante pessoas, empresários. E muitas vezes pessoas que não têm Deus. São ímpias. Mas se você conversar com eles, gente, eles têm uma fé. Outro dia eu estava vendo um homem que chegou assim, ele falou assim, ele foi mostrando com foto, não era palavra à toa não, igreja. Ele começou a mostrar foto de como aconteceu a empresa dele, tal e tal. E ele declarou uma coisa: eu precisava de uma funcionária, mas eu não tinha dinheiro para contratar. Mas eu contratei. Ele vai mostrar foto dizendo que essa funcionária estava com ele há anos já, 20, 30 anos. E ele fala: eu contratei. E eu falei: Senhor, eu não posso manifestar uma fé menor do que a desse homem, que não tem Deus, que não te serve, mas confiou na força do seu braço e as coisas estão acontecendo. Seja repreendida essa falta de fé. Sabe por quê? Porque se ele que não tem Deus consegue viver isso, por que que nós, que somos herdeiros, igreja, somos filhos, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Deus em todo tempo, na palavra dele, ele vai dizer o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos, sabe, revestidos dessa presença. Não, eu não aceito. Eu não aceito. E eu não estou falando, igreja, aqui, sabe, de coisas fora da nossa realidade. Eu não estou falando aqui, talvez, de coisas que sabe, mas eu estou falando dos desejos do nosso coração, que o nosso coração deseja alcançar. Sabe, é daquela coisa que você olha assim e fala: Senhor, essa parede está muito feia. Senhor, essa parede está desbotada. Senhor, ai, o que eu vou fazer? Ai, Senhor, meu Deus e meu Deus. E Deus fala: vai lá, compra tinta e pinta. Você está se magoando, você está criando dentro de você uma angústia, uma coisa: ai, Deus não faz por mim. Se movimenta. Pisa. Nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas nós somos guiados pelo Deus que fala ao nosso coração e diz: vai. O Deus que faz a gente sentir o milagre. Eu sempre ficava me perguntando, né, toda vez que eu vinha no estudo, eu falava, eu aceitava, mas eu falei: Adão deu o nome de elefante, né, o nome de leão. Mas o que aconteceu? Ele olhou: tu tem cara de leão, tu tem cara de elefante. Não foi assim que aconteceu.
Não foi coisas aleatórias. Adão, como estava tão conectado com o Senhor, ele sentiu a essência daquele animal. E quando ele dá o nome àquele animal, aquele nome já existia. Ele só trouxe a existência. Igreja, olha para o teu coração e vê o como o teu coração está ardente, dizendo: vai! Dê o primeiro passo. Se não der certo é outra história, é o amanhã. E o amanhã não nos pertence. Eu preciso viver o hoje. Eu preciso olhar a minha necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? E sabe uma coisa maravilhosa? Que quando a gente olha a nossa necessidade e você sente essa presença do Senhor falando ao teu coração, sabe, essa mensagem que fala ao teu coração e confirma por essa palavra. Quando você dá o primeiro passo, tudo começa a acontecer. A terra que estava sem forma e vazia, né? Como o pastor ele sempre ministra isso aos nossos corações, ela teve que ouvir a voz do Senhor e fazer com que tudo aparecesse. Por que não pode ser assim na nossa vida? Por que não pode ser assim? Será que é culpa do nosso Deus? Pensa, qual o desejo do seu coração? Por que você não pode vivenciar? Porque Deus não quer. Porque Deus está me ensinando algo. Ele sempre vai nos ensinar algo. Deus nunca vai parar de nos ensinar, igreja. Ele sempre vai puxar a nossa orelha. E quando a gente fala assim, aprendi. Tu vê que não aprendeu, porque tem outra coisa. Viver com Deus é um videogame. Sempre tem níveis. Quando tu fala, venci essa etapa, tem outra, e tem outra, e tem outra. Olha a sua necessidade. Começa a sentir ela. Começa a olhar e falar, o que eu posso fazer para que isso aqui, que não aconteceu, que não está acontecendo, o que eu posso fazer para que ela chegue? Qual o problema aqui que está acontecendo para que eu possa declarar? Haja. 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 E quando Deus ele não quer nos dar, Ele vai falar não. Isso é sem sombra de dúvida. Quando Deus vai falar que não é o tempo, que não é a hora, Ele vai falar ao teu coração, filha, não. Mas o Senhor falou. A igreja, nós, eu e você, nós não vivemos muita coisa porque nos falta fé. Porque talvez uma vez lá atrás não deu certo. E fé não é só acreditar. Fé é trazer à existência as coisas que não existem. Não é só acreditar. Mas o importante é que eu fiz o quê? Eu me movimentei. Eu comecei a trazer à existência o que Deus já preparou para a minha vida. E para terminar, sabe, a gente precisa começar a começar de verdade, igreja. Dar passos de fé. De verdade, nós precisamos, como igreja, movimentar. Sair dessa fé passiva e começar a ter uma fé ativa. Chique agora. Sabe, sair talvez desse medo que te aprisiona. Dessa dúvida que não vem do Senhor. Será que Deus vai fazer? Será que... Que tanto medo, que tanta dúvida é essa que nós temos? Como igreja. A gente tem que começar, sabe, igreja, a trazer a nossa memória. A gente precisa começar a trazer para o nosso interior a Bíblia Sagrada.
que vai dizer em Filipenses 2, tende em vós, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E outras traduções vai declarar, tende em vós também as mesmas atitudes, o mesmo pensamento. Isso vai depender da tradução bíblica. Mas a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós e começar a viver isso aqui. Ao invés de eu querer viver algo negativo que não vai dar, que Deus não quer, eu preciso transformar isso em algo positivo. Porque como foi debate hoje, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, pastor? O pensamento ou o sentimento? O que vem primeiro? Mas a resposta é que pensamentos ou sentimentos levam a palavras. Já percebeu que quando a gente pensa ou a gente sente, a gente fala? Não vai dar certo. Por que a gente fala que não vai dar certo? Porque a gente está pensando ou a gente está sentindo que não vai dar certo. Então, se você pensa ou se você sente que não vai dar certo, como vai dar? Como vai dar? Então, eu tenho que começar a pensar ou sentir, dependendo do contexto entre ovo e galinha, começar a pensar ou sentir que vai dar certo. Entre pensar que não vai dar certo e o que vai dar certo, o que você prefere ficar? Entre pensar que amanhã o seu dia vai ser uma bênção ou o seu dia vai ser ruim, o que você prefere pensar? Entre pensar que amanhã Deus vai enviar clientes e que Deus não vai enviar clientes, o que você prefere pensar? Entre pensar que Deus vai abrir a porta ou a porta vai continuar fechada, o que você pretende pensar? Então, olha só, um pensamento ou um sentimento, ele leva a palavras, e palavras levam ações. E ações levam a hábito. E hábitos levam a destino. É tudo nessa ordem. Menos os 2 primeiros. Mas a prática é tudo nessa ordem. Se você começar a pensar ou sentir sobre aquilo, você vai começar a trazer palavras. E se você traz palavras, você começa a agir. E quando a gente começa a agir, isso começa a fazer hábito dentro de nós. E quando é um hábito, virou um destino. Então, quando Deus olhou aquilo sem forma e vazia, Ele pensou e sentiu, vou fazer diferente. E aí, o que Deus faz? Ele lança a palavra, haja. E quando Ele lança a palavra, aquilo torna-se uma ação. A terra começa a se entrar em movimento. E o milagre, ele começa a acontecer. Então, como eu posso trazer à existência o que ainda não existe? Como nós podemos trazer à existência aquele milagre que está aqui dentro? Como eu posso fazer com que ele aconteça? Mude os seus pensamentos. Mude os nossos sentimentos. Começamos a olhar e não ver com olhos ruins de que não vai dar certo. Mas que a gente comece a olhar e falar, vai dar certo. E mesmo que você não acredite, porque às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente não vai acreditar no que a gente está falando. Mas se a gente começa a dizer constantemente, isso torna-se uma verdade, uma realidade. Então eu sei de verdade que o ano de 2026 a gente venceu muitas coisas e vivenciamos muitas coisas no ano de 2025 e glória a Deus por isso. Mas eu creio que 2026 é o ano do milagre. É o ano de começarmos a trazer à existência aquela faculdade que você desejava, aquela casa nova que você desejava, aquela vida com Deus, aqueles momentos de devocionais que talvez esse ano você não foi tão fiel. Aquela fidelidade em oração, aquela fidelidade nos cultos, aquela fidelidade em buscar ao Senhor, a fidelidade no evangelismo, a fidelidade em servir melhor ao Senhor, começar a trazer à existência o chamado que Deus tem para a sua vida.
Começar a trazer à existência o que realmente, para o que Deus te chamou. Não é essa condição que você está. Não é assim. Deus não te chamou para isso. E não desmerecendo sentar no banco, mas você sabe que Deus não te chamou só para isso. Tu sabe que dentro do teu coração Deus te chamou para algo muito mais profundo. Então vamos trazer à existência esse chamado. Vamos trazer à existência esse devocional com Deus. Vamos trazer à existência, sabe, a fidelidade de estar nos cultos, a fidelidade de estar nos estudos, as coisas que tinham nos aprisionado, em nome de Jesus, não vai mais nos aprisionar no ano de 2026. Você pode dar um glória a Deus. Você vai declarar: até aqui me aprisionou, mas não vai mais me aprisionar, em nome de Jesus, porque estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo essa presença do Senhor. Esse algo que Deus vai fazer na minha vida, eu já posso sentir, saindo do mundo espiritual e alcançando o meu coração. O meu coração não vai ser o mesmo. A minha devoção não vai ser a mesma. A minha entrega não vai ser a mesma. Eu vou começar a pensar. Vou começar a olhar. Tá sem forma, tá vazia. Minha adoração tá meio lá, meio cá. Um dia sim, outro não, outro quem sabe. Mas vai ser melhor, em nome de Jesus, amém?